É importante para este modelo que a equipe elabore em conjunto o conteúdo de cada bloco e na ordem pré-estabelecida. O primeiro bloco é o segmento de clientes. Para este bloco, é preciso entender quais necessidades exigem ou justificam ofertas diferentes. O bloco do segmento de clientes, dentro do Canvas, ele é um bloco que costuma gerar alguma dúvida quando a pessoa vai usar a ferramenta para analisar uma nova organização ou uma organização existente. E a dúvida que gera é aquela coisa assim: eu preciso dividir isso em quantos segmentos? Como que eu faço? Quando é necessário que eu coloque mais do que um segmento de cliente? Então eu acho que a gente usando alguns exemplos fica mais fácil de ilustrar essa diferenciação. Então quando você tem, por exemplo, o mesmo serviço sendo prestado, mas de formas diferentes, através de canais diferentes, isso justificaria ter segmentações diferenciadas também para os clientes. Pensa numa pizzaria. Eu tenho uma pizzaria. Eu trabalho com entregas, eu trabalho com delivery, Eu uso algum aplicativo para vender. Esse cliente está recebendo através da casa dele, ele está recebendo na casa dele, esse é o canal. E aí eu tenho um outro tipo de cliente que gosta de vir na minha pizzaria aos domingos comer pizza com a família. Então eu tenho dois canais distintos, eu estou levando na casa, a pessoa está vindo comer aqui na pizzaria. Isso me justifica diferenciar esses dois segmentos, porque eu estou entregando propostas de valor distintas. Um está querendo conveniência, o outro está querendo acolhimento, diversão, um lugar para as crianças. A gente pode pensar, por exemplo, no caso de valores diferentes que a gente recebe também desse cliente. Valor financeiro mesmo. Vamos pegar no caso dos bancos, Os bancos costumam ter etapas, diferentes níveis de cliente. Então tem aquele cliente tradicional que chega, vai na boca de caixa, pega a fila. Tem aquele cliente que tem um cartão mais especial, é VIP, pega uma fila diferenciada. E tem aquele cliente que é tão diferenciado que até a agência onde ele é atendido é outra agência ou ele entra por outra porta. É claro que cada um desses clientes paga uma taxa diferente para o banco. Então é uma diferenciação também na receita que o banco recebe. Isso me justifica segmentar esses clientes de forma distinta dentro do meu Canvas. Afinal, eu preciso entender cada um deles para poder atendê-los dentro das suas necessidades e dessas diferenças. Então, é assim que a gente vai olhar como eu segmento os clientes separadamente dentro do Canvas. Eles têm canais diferentes, necessidades diferentes, é outra proposta de valor, te gera uma receita diferenciada, segmenta que vai valer a pena. O segundo bloco é o da proposta de valor. Nesta etapa, a equipe deve inserir informações a respeito dos valores entregues pelo serviço ou produto, problemas resolvidos, necessidades satisfeitas e o que é fornecido para cada segmento de clientes. É fundamental, portanto, que seja conhecido o cliente ideal e assim definir a proposta de valor correspondente. O terceiro bloco une o segmento de clientes à proposta de valor. Os canais de distribuição aumentam a percepção sobre os serviços e produtos e ajudam na avaliação. Quando a gente pensa no bloco de canais, dentro do Business Model Canvas, tem muita gente que já vai direto para a ideia de como eu entrego a minha proposta de valor para o meu cliente. Na verdade, dependendo do nicho de mercado, a gente vai ter algumas divisões aí dentro de canais. Vou trazer uma básica aqui para a gente pensar. Então eu tenho pelo menos a etapa de percepção, ou seja, como que o cliente descobre que eu existo. Eu tenho a etapa de avaliação, como que o cliente, de repente, pode testar aquele meu produto, ter um primeiro contato com aquele meu produto ou serviço. Eu tenho a etapa de compra, que é o que a gente costuma já ir de cara. Eu tenho a etapa de entrega, então, que é realmente como eu entrego, como eu levo essa proposta de valor. E eu tenho, é claro, aquela etapa que muitas organizações deixam de aproveitar, que é o pós-venda. Ou seja, como eu faço uma relação continuada com esse cliente e como eu faço para que nessa relação continuada eu possa aumentar
possa, aumentar o valor vitalício desse cliente. Esse é um exemplo básico, Essas 5 etapas são um exemplo básico. Dependendo do seu nicho de mercado, pode ser que você encontre 6 etapas, alguma outra divisão, alguma outra coisa que você precise levar em consideração. Mas nunca pule direto só para entrega, para compra e entrega. Sempre procure aprofundar quais são as etapas que eu deveria estar pensando e levando em consideração dentro dos meus blocos de canais para otimizar o meu modelo de negócios. O quarto bloco é o de relacionamento. Além de entender como efetivamente é a relação com os clientes, a equipe pode aqui definir etapas como aquisição, retenção e alavancagem de vendas. É importante também entender que tipo de relacionamento cada segmento de clientes espera que a empresa estabeleça e mantenha, quais relacionamentos já estão estabelecidos, quanto custam e como são integrados com o restante do modelo de negócio. O quinto bloco é o de receitas. Neste momento, a equipe deve entender qual o tipo de receita, por quais valores os clientes pagam atualmente e por quais estão dispostos a pagar, como pagam e como gostariam de pagar. O sexto bloco é o de recursos-chave. Neste momento, a equipe deve entender quais são os recursos demandados pelos blocos anteriores, o que necessitam para existir. Quando a gente está olhando para o bloco de recursos chaves dentro de uma organização, ele também permite que a gente pense em algumas etapas importantes de levar em consideração e de levantar. A primeira delas é a mais óbvia, os recursos físicos. Então, eu vou pensar em fábrica, em escritório, em maquinário, em todas aquelas questões realmente físicas que eu preciso comprar ou ter à minha disposição para realizar aquele negócio. Eu tenho também os recursos financeiros. E aí o financeiro pode ser desde o investimento inicial que eu tenho para criar esse negócio, como pode ser também outras possibilidades financeiras que eu precise ter à disposição para fazer o negócio rodar. Vamos pensar nas Casas Bahia, que eu acho que é um exemplo clássico. Eles trabalham com linhas de crédito, O grande diferencial é o crediário. Então, recursos financeiros. A gente também poderia olhar para os recursos intelectuais. Será que eu tenho alguma fórmula proprietária? Será que eu tenho alguma patente que eu tenho que usar? Quais são os recursos intelectuais, o conhecimento que está à disposição ou que eu preciso que esteja à disposição para que eu consiga construir a minha proposta de valor? E, finalmente, talvez um dos recursos mais importantes da organização, que são os recursos humanos. Qual é a equipe? Quais são as pessoas que eu preciso para executar as minhas atividades-chave, para que eu possa produzir essa proposta de valor. Então, essa é uma forma da gente tentar pensar em etapas para não deixar nenhuma característica de lado e levantar, então, tudo que é necessário dentro dos meus recursos-chaves para fazer tudo isso rodar. O sétimo bloco é o de atividades-chave. Quais atividades a proposta de valor, os canais de distribuição, relacionamento com o cliente e fontes de receita demandam? A partir do modelo em construção, é possível analisar e identificar as atividades necessárias para que o negócio gire. O oitavo bloco é o de parceria-chave. Quando a gente está pensando no bloco de parceiros dentro do Canvas, tem muita gente que já começa só fazendo a lista, Mas eu acho que fica um convite também nesse bloco, que é pensar o seguinte: será que existem recursos ou atividades ou canais ou relacionamentos que eu tenho com o meu cliente que eu poderia estar trabalhando junto com parceiros? Porque ao analisar esse bloco, talvez a gente encontre possibilidades diferentes de desenhar a nossa lógica de negócio de uma forma diferenciada. Então aqui é muito comum a gente pensar na relação entre cliente e fornecedor, que são os parceiros que nós temos para aquisição de bens, para melhorar o custo de aquisição. A gente pode também pensar em parceiros para terceirizar trabalhos. A gente pode pensar em parceiros para diminuir os riscos do negócio. Enfim, tem possibilidades inúmeras aqui. Uma dica importante é: olha para todos os outros blocos do Canvas. Olha para cada um deles e pensa: eu faço isso? É um parceiro que faz isso? Poderia ser um parceiro a fazer isso? Eu acho que essa análise é muito interessante da gente fazer. Tem um caso muito legal, assim, que é o caso de um hotel chamado Citizen M.
Uma das coisas que eles fizeram foi terceirizar todo o sistema de lavanderia e também da parte das camareiras do hotel. Então, esses não são funcionários do hotel, eles terceirizam. Com isso, eles eliminam aquela necessidade física da lavanderia, né, de toda essa parte interna dentro do prédio, liberando espaço para construir mais quartos. E eles também não precisam lidar com esses custos, com essa expertise, com esse gerenciamento de equipe, nem nada disso. Então foi uma ferramenta que o Citizen-M usou para diminuir os custos, no caso deles, e otimizar vários outros pontos da organização. Então, o bloco de parceiros, muitas vezes a gente esquece de levar em conta, mas ele é um lugar importante, com possibilidades interessantes para a gente inovar. O nono e último bloco é o de estrutura de custos. Aqui a equipe deve analisar quais são os custos mais importantes inerentes ao modelo de negócio. Quais atividades-chave e quais recursos-chave são os mais caros. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração e que muitas vezes é esquecida ao finalizar o Canvas, né, ao finalizar todo o levantamento de informações, aquela análise inicial, é as costuras, é a integração que a gente precisa fazer entre todos esses 9 blocos. A primeira delas, e talvez a maior de todas, tem a ver com proposta de valor e segmento de cliente. Quais são as propostas de valor que eu tenho para cada um dos meus segmentos de cliente? Todos os segmentos de cliente estão sendo atendidos, né, pelas propostas de valor? Será que eu tenho valor interessante sendo criado para cada um deles? E aí eu posso fazer os cruzamentos. Então, proposta de valor. Eu tenho todos os canais necessários para entregá-las para o meu cliente em todas as etapas de percepção, de compra, de pós-venda. Qual é o meu relacionamento com esse cliente? Então, entre proposta, relacionamento e segmento. Como que eu faço essa costura? Eu tenho o relacionamento que é mais interessante para eu entregar todo o meu modelo de negócio? Aí a gente vai olhar todos esses blocos em relação às receitas que eles estão gerando. Ou seja, que proposta gera receita. E aí vamos para o lado de lá do Canvas. Será que eu tenho todos os recursos chaves para o meu modelo? E as atividades chaves que eu executo, eu tenho os recursos necessários para executá-las? Os parceiros, eles estão nos ajudando com quais atividades, com quais recursos? E a hora que eu somo esses 3 blocos, quais são os custos que todos os blocos estão gerando? Então, o próprio Canvas acaba nos servindo como um checklist final para a gente analisar as integrações que vão existindo dentro de todas essas interfaces do modelo de negócio. Eu dei aqui as análises e as costuras básicas, mas fica à vontade para analisar sempre um bloco em relação ao outro, um conjunto em relação ao outro. Quanto mais análise de interconexão e interdependência você puder fazer, mais amarrado vai ficar o seu negócio. A utilização de modelos como o Business Model Canvas permite a visualização de projetos complexos em um único lugar, o que resulta uma visão integral do negócio. É uma ferramenta integrativa que estimula a maior coesão, é ágil, responsiva e sintética. Minimiza o tempo gasto em relação a planos de negócios tradicionais, minimiza incertezas em relação à costura e relacionamento e em relação a investimento e riscos. Através do uso deste tipo de ferramenta, é mais simples descobrir o cliente certo, o produto adequado e, portanto, um modelo de negócio ideal.